que essa terra venha se encher do conhecimento do Senhor. Assim a palavra do Senhor nos diz, que toda a terra se encherá do conhecimento do nosso Senhor, e que o Senhor nos use para isso, nos dê esse privilégio de compartilhar Jesus para toda a terra. Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, é o príncipe da paz, é o grande El Shaddai. Toda a terra se encherá da sua glória, como as águas cobrem o mar. Toda a terra se encherá da sua glória, da sua glória. Destruiu as fortalezas, as muralhas de Jericó. A Golias fez cair, destruiu a Faraó. Toda a terra se encherá da sua glória, como as águas cobrem o mar. E toda a terra se encherá da sua glória, da sua glória. Toda a terra se encherá da sua glória, como as águas cobrem o mar. Toda a terra se encherá da sua glória, da sua glória, da sua glória. Nós estamos na nossa campanha de missões porque Ele me amou. E o amor de Cristo se manifesta quando Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Que ninguém tem um maior amor do que esse, do que dar a vida pelos seus amigos. E o Senhor Jesus, naquela cruz, nos deu a maior prova de amor, a maior prova de amor que a humanidade poderia receber. Então, quando nós olhamos para a cruz, aquela cruz que deveria ser minha, e nós vemos que Jesus ali derramou o seu sangue por mim e por você, nós compartilhamos esse amor também. E que nós possamos nos lembrar quem nós éramos e quem nós somos hoje, porque Jesus nos transformou naquela cruz. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, na sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor.
doce da vida, graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela luz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Nós te louvamos, Senhor, porque naquela cruz o Senhor provou o seu amor para conosco, ó Deus. O amor que nós não merecíamos, o amor que nós não tínhamos para dar. Se nós amamos, foi porque o Senhor nos amou. O Senhor é amor e o Senhor nos ensinou o que é amor, Senhor. Ó Pai, ensina-nos a compartilhar o teu amor. Seja com os nossos familiares, ó Deus, com os nossos irmãos, ó Pai, com os nossos vizinhos, nossos amigos, Senhor. Ó Pai, que nós sejamos canal do teu amor, ó Deus, para derramar o teu amor. O teu amor que é o que temos de mais precioso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, graça e paz. Mais uma vez é uma alegria poder trazer a palavra para os irmãos, poder levar a palavra de Deus para os irmãos, para quem também estiver nos assistindo. Quero, antes de trazer a palavra aqui, eu quero ter um momento de intercessão, estar orando pela vida de cada um aqui que está presente. É uma alegria poder ver os irmãos aqui, novamente, com o nosso culto aberto, né, para receber os irmãos e também, ao mesmo tempo, estar transmitindo para quem está nos acompanhando. Hoje, infelizmente, a nossa internet está muito ruim e nós não conseguimos transmitir, mas está sendo gravado e depois será disponibilizado. Vamos orar? Querido Deus, eu quero lhe agradecer, ó Pai, pela vida que o Senhor tem dado a nós, ó Deus.
Muito obrigado, Deus, porque nós temos experimentado da Tua graça sobre as nossas vidas cada dia mais, ó Deus. Nós Te louvamos, ó Deus, porque nós podemos conhecer o Senhor Jesus Cristo, ó Pai, e o Senhor nos revelou, ó Pai, através da Tua palavra. Quero agradecer, ó Pai, também pela vida de cada irmão que está aqui presente hoje, ó Pai, que saiu do seu lar, talvez ainda com preocupações em relação ao Covid, mas nós sabemos, ó Pai, que também o Senhor está no controle de todas as coisas. Também, ó Pai, quero lhe pedir, ó Senhor, que o Senhor esteja com todos que estão na sua casa ainda, que o Senhor esteja cuidando, ó Pai, da vida de cada um, protegendo, ó Pai, livrando de todo o mal. Peço, ó Pai, pela nossa irmã do Ciel, ó Deus, pela sua saúde, ó Pai, que o Senhor esteja restaurando a sua saúde, ó Pai, se for da Tua vontade, que o Senhor esteja curando, ó Pai, dessa enfermidade, trazendo, ó Pai, especialmente a todos nós e especialmente a sua família, Deus, o conforto de que o Senhor está cuidando dela e está agindo com graça sobre a vida dela, Deus. Nós sabemos disso, sabemos que o Senhor age com graça nas nossas vidas, mesmo nas nossas dificuldades. Quero lhe pedir, ó Pai, aqueles que estão trabalhando hoje, como a minha esposa também, o Senhor esteja com ela. Esteja abençoando, ó Pai, aqueles que fizeram cirurgia ou estão em recuperação de alguma doença. Esteja cuidando também, ó Deus, daqueles que estão com alguma dificuldade, ó Pai, por conta dessa Covid, dificuldade financeira, seja lá ela qual for, ó Pai. Mas nós sabemos, ó Pai, que tudo está nas Tuas mãos, o Senhor tem controle de todas as coisas, porque o Senhor é soberano sobre tudo. E especialmente o Senhor é fiel, ó Pai, à Tua palavra, e da Tua palavra fala, ó Pai, que o Senhor Deus, Jeová Jireh, que não nos deixa faltar nada, Deus. Muito obrigado, Deus, porque nós podemos, ó Deus, também estar cultuando ao Senhor, Deus. O Senhor esteja abençoando, Deus, a vida do nosso pastor Regis, abençoa a sua família também. Pai, eu peço que ele tenha condições, e o Senhor lhe dê, ó Pai, condições de concluir a construção da sua casa, Deus, para que eles realmente, ó Pai, possam mudar logo, estar no conforto do seu próprio lar, Deus. O Senhor esteja abençoando, ó Deus, esse empreendimento na vida deles, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que todos os recursos é o Senhor quem provê, é o Senhor quem dá. Peço, ó Pai, que o Senhor esteja também cuidando, ó Pai, do nosso tempo aqui, também nesse tempo de que nós vamos estar falando da Tua palavra, Deus. O Senhor fala aos nossos corações, abra os nossos corações para a Tua palavra, ajuda-nos, ó Pai, a entender, compreender a Tua palavra e ajuda-nos a estarmos motivados, ó Pai, para estudar essa série que nós temos proposto, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Estamos começando uma nova série, e essa série chama-se Estrangeiros. Estrangeiros vivendo longe de casa. É um estudo em cima, uma nova série de mensagens em cima de 1 Pedro, essa carta que Pedro escreve. E eu sou muito animado com séries de mensagens. Eu vou elencar algumas vantagens de nós estarmos pregando em série de mensagens. E primeiro eu preciso explicar, o que é uma série de mensagens. Pode ser uma série de mensagens em livros das Escrituras, como por exemplo os Evangelhos, o Marcos, Lucas, João, talvez as cartas também. Pode ser também em livros proféticos, em Salmos ou o Pentateuco. Seja lá qual for o grupo de livros da Bíblia ou cartas, ou seja lá qual for, ela pode ser usada para expor sequencialmente, domingo após domingo, mensagem após mensagem. Ela também pode ser mensagem sobre algum tema, por exemplo, o Sermão do Monte, onde Jesus prega no Sermão do Monte, os dons espirituais ou outros assuntos interessantes também. E a série que estamos começando agora é uma série em um livro das Escrituras, especificamente nas cartas gerais. E o que são as cartas gerais? As cartas gerais são as não paulinas, ou seja, foi escrita por um outro autor que não seja Paulo.
E Pedro escreveu 2 cartas. E a que nós vamos estudar é a primeira. A vantagem de se pregar em série, especificamente num livro da Bíblia. Primeiro, o pregador ele não precisa se preocupar com qual será a mensagem da próxima pregação. Ele já tem, ele não vai gastar tempo procurando um texto para pregar, muito menos chegar no dia sem uma mensagem. Ele já tem o próximo texto na sequência, e é uma questão de planejamento. A mensagem também, quando é expositiva, nós não vamos de uma ideia para o texto, mas sim nós vamos do texto, e do texto nós temos uma ideia. E pregamos usando os métodos de estudo bíblicos, a hermenêutica e a exegese corretamente, ou seja, nós procuramos e mantemos a fidelidade às Escrituras. E com o resultado disso, nós iremos praticar o uso dos princípios e habilidades que aprendemos no livro que nós estamos estudando. Também iremos obter uma visão bíblica do ministério diretamente do que a Bíblia está dizendo. Toda vez que nós estamos uma série de mensagens num livro, o livro próprio começa a nos mostrar, e nós começamos a ver no próprio livro que nós estamos estudando, aquilo que a Bíblia tem para nós, e aí nós vamos entender e aplicar isso na nossa vida, no ministério da nossa igreja e aí por diante. Nós vamos descobrir o coração de Deus através das Escrituras e permitir que Ele transforme os nossos corações para ser como o dele. E o pregador ele vai aprender e aplicar primeiramente as lições na sua vida, diretamente do texto, extraído do texto, primeiramente para a sua vida, e depois ele fará aplicações para o seu público. Com isso, e por ser uma série de mensagens, nós não escolhemos o que assunto nós estamos pregando, simplesmente escolhemos um livro e o livro vai nos mostrando os assuntos que o autor do livro escolheu. Então, ou seja, nós não temos uma mensagem encomendada para ninguém. Nós temos sim uma mensagem que o autor está colocando aqui. Então, são as várias vantagens de se pregar um livro, mas como toda vantagem, existe sempre também as desvantagens. E algumas são, e algumas que nós podemos considerar, e que algumas pessoas consideram muito mais que outras. Por exemplo, elas podem se tornar cansativas. Mas para quem? Primeiramente, para quem ouve. Talvez seja uma falta de costume ou até mesmo dificuldade de obedecer como um sinal dos últimos dias. 2 Timóteo 4:3 fala o seguinte: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E em 1 Pedro 2:2 diz o seguinte: e ainda a falta de desejo por crescer na palavra de Deus, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Ou seja, nós, algumas vezes, e muitas vezes, muitas pessoas têm dificuldade de ouvir a palavra de Deus, e quando se torna muito profunda, algumas vezes, elas têm dificuldade e elas querem ouvir coisas que mais agradam do que, às vezes, a palavra de Deus ela nos mostra. Porque nós vamos manter a fidelidade à palavra de Deus, então algumas pessoas têm dificuldade com isso. Também ela pode ser difícil ou pode ser cansativa também para quem prega. Com certeza ela vai exigir maior preparo de quem está pregando. Mais tempo de estudo e maior habilidade com a Bíblia. Paulo fala a Timóteo, em 1 Timóteo 4:3, o seguinte: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Há uma ordem aqui, há um incentivo a Timóteo a se aplicar à leitura, ao ensino
E ele precisava também, em 2 Timóteo 4:2, pregar a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável ou não, corrija, repreende e encoraje com paciência e bom ensino. Então nós vemos na palavra de Deus que há muitos motivos para nós expormos a palavra dele. Aí eu entendo que essa forma é uma das formas que nós podemos expor com maior fidelidade às Escrituras. Não digo que as demais formas de pregação, como a tópica, a textual ou a temática, são incorretas. Elas podem ser usadas sim, mas afirmo que a pregação expositiva em livros das Escrituras é que consegue expor melhor o coração de Deus e transformar o nosso coração para ser como o dele. E com todo temor a Deus, eu quero me colocar como um instrumento dele na vida de nossa igreja, me dedicando a uma exposição fiel das Escrituras. E com todo respeito, eu peço aos irmãos que valorizem cada vez mais a palavra de Deus. Nós precisamos ser uma igreja bíblica, ela já é, né? E esse é um dos nossos valores da nossa igreja, de ser uma igreja bíblica, e ela já tem sido esta igreja bíblica. Mas por que nós vamos estudar hoje a primeira carta de Pedro? Logo, Pedro, aquele que foi um homem impulsivo, por que não uma carta de Paulo, por exemplo, como Romanos e Efésios, por exemplo? Poderíamos sim ter começado com uma série em Efésios. Mas, no entanto, nós temos vivido tempos difíceis e um dos propósitos das duas cartas de Pedro era que nós estivéssemos preparados para esses dias difíceis. Pedro escreve lá em 2 Pedro 3, a razão disso. Amados, esta é a minha segunda carta a vocês e ambas procurei refrescar a sua memória. As duas cartas que Pedro escreveu, ele procurou refrescar a memória e incentivar os irmãos, né? Incentivá-los a pensar com clareza. Acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando a segunda vinda. E também ele fala em 1 Pedro 5:12, meu objetivo ao escrever é encorajá-los a garantir-lhes que as experiências pelas quais vocês têm passado são verdadeiramente parte da graça de Deus, permaneçam firmes nessa graça de Deus. Então Pedro, ele está alertando, procurando refrescar a mente dos seus leitores, do seu público-alvo, o que serve exatamente para nós também. Nós precisamos, a Pedro passa aqui a partir do pressuposto de que eles já sabiam, mas eles precisavam ter a mente refrescada naquilo que eles sabiam. E da mesma forma, nós irmãos, nós precisamos nos refrescar as nossas mentes sobre a verdade de Deus. Sempre estudando a palavra de Deus, nós vamos conhecer cada vez mais o nosso Deus, e cada vez mais nós vamos conhecer o coração de Deus, e então Deus vai colocar nas nossas vidas o coração dele, nós vamos entender cada vez mais o seu coração e viver conforme o coração de Deus. Portanto, como nós, irmãos, somos estrangeiros vivendo longe de casa, temos que aprender com Pedro como fazer isso. Nada melhor do que ouvir o ensino dele. E Pedro teve todas essas experiências, eu quero compartilhar essas experiências mais à frente com os irmãos. Mas nada melhor do que ouvir alguém que aprendeu com as suas experiências, escreveu uma carta justamente porque ele tinha aprendido com todas essas experiências que ele teve. Recentemente eu vi um comentário de um missionário estrangeiro, o Sr. Dieter Steger, e ele, que é alemão, dizia, ele trabalhava numa missão em Porto Alegre,
e ele dizia que ele precisava pegar ônibus muitas vezes para ir no centro de Porto Alegre. E quando ele ia para o centro de Porto Alegre, ele pegava o ônibus e já por ter mais idade, ele podia sentar juntamente com o lugar reservado para os idosos. Mas para ele poder usufruir desse benefício, desse direito dele, ele então tinha que apresentar a sua carteira de identidade. E toda vez que ele precisava apresentar essa carteira de identidade, ele mostrava a sua identidade e aquilo ali causava um estranhamento nas pessoas. As pessoas ficavam impressionadas porque era diferente, porque a carteira de identidade dele era bege, não era verde como a nossa. Isso chamava atenção por ser diferente. E essa experiência desse missionário estrangeiro é um exemplo de como nós, cristãos, como discípulos de Jesus nesse mundo, nós devemos nos destacar, sermos diferentes. É isso que nós vamos ver nessa carta, como nós podemos ser esses estrangeiros, longe de casa, mas de uma maneira que vive, de uma maneira diferente, que chama a atenção das pessoas. E é isso que Pedro está ensinando em toda a sua primeira carta. Pessoas em que tenham uma experiência diferente, uma vida diferente, por serem estrangeiros, porque o lar deles é o lar celestial, estão longe de casa e estão cada vez mais se destacando, cada vez mais sendo diferentes. Normalmente ninguém quer ser diferente de outras pessoas. Nós fazemos de tudo para tentarmos ser o mais discreto possível, tentarmos ser mais parecido com as pessoas. Algumas vezes os cristãos não se apresentam como cristãos. Quando são procurados para saber se é um cristão por um incrédulo, ele até muitas vezes nega que é um cristão. Mas nós precisamos ser diferentes. Essa é a ideia aqui de nós sermos estrangeiros. Durante toda a série eu quero explorar muito mais essa ideia de estrangeiros, e Pedro explora muito bem. Muito obrigado. Pedro explora muito bem essa ideia de estrangeiro em toda a sua carta. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Pedro 1, versículo 1. Precisava realmente expor por que nós estamos começando uma série, por que nós estamos pregando em série, e também queria mostrar para os irmãos a importância de nós sermos estrangeiros, longe de casa, preparados para sermos diferentes. E nós vamos estar, durante toda essa mensagem agora, vendo isso aí. 1 Pedro 1, versículo 1 diz o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos despertos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Vamos orar? Querido Deus, eu quero agradecer ao Pai pela Tua palavra, Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender o Teu ensino, a Tua verdade, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, aquilo que está na Tua palavra, Deus. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Talvez, tentando resumir uma mensagem de todo o livro, eu quero colocar isso para os irmãos hoje, nós poderíamos dizer que a mensagem do livro seria o cristão que vive nesse mundo como estrangeiro, longe de sua casa celestial, precisa honrar a Cristo com um viver santo e submisso. E nós vamos ver 3 informações preliminares que você precisa saber antes de começarmos a dissecar essa carta como nós queremos fazer. E a primeira informação que nós precisamos ter é a respeito de quem era Pedro, o autor desta carta. Ele primeiro começa se apresentando Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Ninguém mais, ninguém menos que o apóstolo Pedro
para se identificar com essa sua antiga vida e constatar as mudanças que Jesus pôde fazer na vida dele e pode fazer na vida de qualquer pessoa. As experiências de transformações vividas por ele serviram de base para as suas argumentações aqui nessa sua carta. E alguns exemplos de sua vida antes da conversão e do seu batismo com o Espírito Santo, nós podemos ver que quando, por exemplo, Jesus, lá em João 13, vai lavar os pés dos discípulos. Pedro, ele se recusa a deixar Jesus lavar os seus pés. E Jesus afirma que se ele não permitisse, ele não teria parte com ele. E Pedro, nesse instante, pede não só para lavar os seus pés, mas as mãos e a cabeça também. Talvez uma atitude de alguém que quer ser independente, alguém que, olha, o senhor não pode, não precisa fazer isso. Alguém talvez que não queira ser servido. Há muitas pessoas, e Pedro tinha uma atitude assim, era uma atitude muito espontânea, e há muitas pessoas que gostam e preferem servir as pessoas. Mas para servir, precisa aprender a ser servido. Pedro precisou aprender isso com Jesus Cristo. E depois, talvez também porque ele queria agradar todo mundo. E aí ele diz, olha, Senhor Jesus, me lava minhas mãos, a minha cabeça, e eu quero fazer parte com o Senhor. E aí talvez ele queria agradar todo mundo. Há muitas pessoas que querem agradar todo mundo. Algumas lições que nós podemos aprender com a vida de Pedro, e nós vamos estar aprendendo durante essa série de mensagens que Pedro nos ensina, como nós, como estrangeiros, vivendo longe de casa, devemos nos comportar, nos viver e experimentar uma vida aqui nesse mundo. Outra experiência que eu quero compartilhar com vocês era quando Jesus fala que ele não ia estar mais com os discípulos, lá em João 13 também. E aí Pedro perguntou para o Senhor Jesus, para onde o Senhor vai? E Jesus respondeu, para onde eu vou, vocês não podem ir agora, mas me seguirão mais tarde. Senhor, por que não posso ir agora? Perguntou ele. Estou disposto a morrer pelo Senhor. Morrer por mim? Disse Jesus. Eu lhe digo a verdade, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E todos nós sabemos que Pedro negou Jesus 3 vezes. São experiências de um homem que viveu com Jesus Cristo, experiências amargas também, porque imagino, se fosse eu, qualquer um de vocês, negando a Jesus Cristo da forma que Pedro negou. Na verdade, nós já fizemos isso muitas vezes, até que um dia nós aceitamos Jesus Cristo. Nós não somos diferentes de Pedro aqui, mas são situações amargas da vida, que Pedro nos ensina por causa das experiências que ele teve. Essas experiências moldaram a vida de Pedro, e porque ele aprendeu que agora ele estava ensinando nas suas cartas. Uma outra experiência de Pedro, quando Jesus pergunta por 3 vezes a Pedro se ele o amava. As primeiras 2 vezes, Jesus pergunta usando a palavra ágape. E Pedro responde com a palavra filéu. Há uma diferença entre essas duas, já explicarei. Então, finalmente, Jesus lhe pergunta usando a palavra filéu. E Pedro, mais uma vez, responde com filéu. Agora, entristecido por Jesus perguntar pela 3ª vez. A palavra ágape significa um amor de doação, ou seja, de entrega da sua vida pelo outro, como Jesus Cristo fez por nós. E Pedro entendeu que ele não poderia por si só amar a esse ponto, e ele só responde usando a palavra filéu, que significa amar como amigo. Só então Jesus pergunta a última vez usando a mesma palavra,
mas sempre Jesus está buscando um compromisso de Pedro para as ordens que seguem com as declarações de Pedro. De quê? De apacentar e alimentar os seus cordeiros e suas ovelhas. Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Então apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Então alimenta as minhas ovelhas. Todas as vezes que Jesus Cristo chamou a atenção de Pedro nesse sentido, desafiando a cumprir uma ordem que ele tinha lhe dado. E aí Jesus Cristo está mostrando para ele a importância do amor ao Senhor para poder servir na obra de Deus. Essa é uma passagem ótima para nós pastores, para nós entendermos claramente o quanto nós temos que amar as ovelhas. E quanto que nós somos incapazes por nós mesmos de amar as ovelhas. E o quanto nós podemos sim experimentar como Pedro experimentou. Porque essa carta de Pedro é uma carta pastoral. Pedro tinha sim experiência de pastor. Sabia amar as ovelhas. E nós podemos aprender com Pedro a amar primeiramente o Senhor Jesus Cristo. Para amar as suas ovelhas. Pedro era um homem que sempre agia como bem queria. E passa a ser transformado num homem que não vive mais para si mesmo, e sim para a igreja do Senhor Jesus Cristo, e sim para o Senhor Jesus Cristo. Talvez a maior experiência de Pedro com Jesus foi quando ele andou sobre as águas, lá em Mateus 14, 22 a 32. A cena desse episódio na vida de Pedro era aterrorizante, porque a passagem fala que havia uma tempestade muito forte, a ponto de o barco quase ir a pique. Jesus aparece no meio daquela tempestade, andando sobre as águas, no meio daquela escuridão, uma luz, talvez um pouco ao longe, um pouco clara, sem saber exatamente o que é. Os discípulos morreram de medo daquela situação, acharam que era um fantasma e começaram a gritar nessa situação, mas Pedro, imagino que ele também devia ter assustado, mas quando Jesus fala, não tenham medo, coragem, sou eu, e é interessante mais uma vez aqui, porque a palavra de Deus fala várias vezes para nós não termos medo e coragem. Esses dias eu já falei que a palavra de Deus fala pelo menos 366 vezes para nós não termos medo e coragem. Uma mensagem dessa por dia durante o ano, inclusive para os anos bissextos. E aí Jesus fala, não tenho medo, coragem, sou eu. E Pedro, no meio de tudo isso, pede a Jesus que ordene que ele ande sobre as águas até onde Jesus estava. Pedro andou sobre as águas. A primeira vez que um homem mortal fez isso. A experiência de Pedro foi única entre todos os discípulos. Os demais ficaram no barco, mas Pedro saiu do barco. Muitas vezes a gente olha para esse texto aqui achando que Pedro foi um fracassado, porque ele saiu do barco, pisou sobre as águas, andou um pouco, olhou aquele vento, aquela situação toda, e começou a afundar. Mas ele foi muito além do que todos os outros discípulos estavam naquele barco. Pedro teve coragem, no meio de toda aquela tempestade, de soltar as cordas do barco, para pisar nas águas. Por causa de todas essas experiências de Pedro, ele pôde chegar à posição de líder. Era Pedro, e Pedro tinha essa posição na igreja em Jerusalém, quando houve o primeiro concílio das igrejas em Jerusalém. Ele foi o primeiro responsável para a salvação dos gentios, lá em Atos 15, 7. Ele era um apóstolo. E preciso definir aqui o que é apóstolo.
Um dos usos da palavra apóstolo era alguém ou um embaixador a quem foi dada toda a autoridade de quem envia, exceto a autoridade de nomear outro apóstolo. Seria a mesma coisa que por exemplo, se eu fizesse uma procuração para alguém cuidar de todos os meus negócios. Essa pessoa iria comprar e vender no meu nome, mas ela não poderia passar essa procuração a outra pessoa. Então não existe nenhuma possibilidade de alguém se autonomear apóstolo. Os apóstolos da Bíblia foram chamados pelo Senhor para desenvolver um papel importante da história da igreja. E nós precisamos olhar para a vida de Pedro e entender quanto as suas experiências foram importantes para que ele experimentasse uma vida de graça com o Senhor Jesus Cristo. Há uma segunda informação importante aqui que você precisa saber. É aonde que Pedro estava quando escreveu essa carta. E quando que ele escreveu essa carta? O local e data de 1 Pedro. Eu preciso dizer para você que essa primeira carta ela foi escrita, segundo alguns historiadores, em Roma, por cerca dos anos, em volta dos anos 60 a 63, mais possivelmente no ano 62. Nessa época, quem estava governando sobre todo o Império Romano era o imperador Nero. E havia começado nessa época alguns rumores. Alguns diziam que os cristãos eram canibais, por causa da ceia do Senhor. Eles diziam, vamos compartilhar do corpo de Cristo, né? Então eles imaginavam que eles eram canibais. Inclusive ocorreram rumores e fofocas de que cristãos tinham matado um gentil e haviam comido. Havia rumores também de que esses cristãos eram devassos por causa de uma festa chamada Ágape, por associá-los muitas vezes aos judeus também. E cumprindo a orientação bíblica, que dizia que os santos deviam se beijar. Pedro termina essa carta dizendo que deve se beijar. Havia rumores nesse sentido. Era parte daquela cultura do Oriente Médio, por exemplo, saudar com um beijo. E é possível que algumas pessoas também dentro do judaísmo, que muitas vezes eram contrários à igreja de Cristo, que eram próximos de Nero, que era o imperador, que estavam tentando ou fazendo uma campanha contra os cristãos. Existia pelo menos 2 pagãos que haviam se convertido ao judaísmo e eram muito próximos de Nero. Havia um ator que era o seu ator predileto, Líteros, e havia um amante que depois se tornou sua esposa, que chamava Pompeia. Independentemente disso, no dia 19 de julho de 64, Nero pôs fogo em Roma. Por quê? As ruas de Roma eram estreitas, as casas eram de madeira, e Nero, que era dado a fazer grandes obras, pôs fogo em Roma para poder abrir espaço para suas grandes obras. E o povo ficou indignado com Nero. E aí surgiu a ideia de colocar a culpa nos cristãos. E a partir daí desencadeou uma série de perseguições não orquestradas contra os cristãos. Pessoas eram colocadas em peles de animais para que os cães os devorassem. Cristãos eram colocados em peles de animais. Este era o cenário da época. E Pedro estava lá e viu parte desse cenário. Talvez não poderia imaginar aonde ia chegar.
mas estava vendo as coisas acontecerem. Isso motivou Pedro a escrever essa carta. E por isso nós podemos entender agora, e precisamos entender, a terceira informação que nós precisamos saber. A quem Pedro escreveu e por que ele escreveu. Qual eram os destinatários de Pedro? O propósito de Pedro escrever. Pedro estava escrevendo uma carta para os cristãos da Ásia, que hoje é a atual Turquia. Nós vemos os primeiros indícios disso em 1 Pedro 1, versículo 1, que diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto e na Galácia, na Capadócia e na província da Ásia e na Betínia. Isso aqui é a Turquia. Por que ele estava escrevendo para eles? Veja o seguinte, ele diz que eles deveriam ser entristecidos por todo tipo de provação, em 1 Pedro 1,6. Que todo tipo de provação esses cristãos estavam passando. Em 1 Pedro 3,16, nós vemos o seguinte, é dito, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, ou seja, havia rumores na cidade, fofoca, mentiras, contando acerca dos cristãos. 1 Pedro 4,19 é dito isso, por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador. Eles estavam correndo o risco de perderem as suas vidas. Essas experiências que os irmãos lá, distante de Pedro, na região da Ásia, Pedro estava na Europa, lá em Roma, e distante dele, Pedro escreve para eles, porque aquilo que já havia começado em Roma, as perseguições, já estava sendo mobilizado, já estava sendo incendiado para o restante de todo o império. E as pessoas que estavam também em outros lugares, que faziam parte do Império Romano, já estavam sofrendo essas perseguições. E muitas vezes correndo risco de vida. Mas você pode estar se perguntando, o que isso tem a ver comigo? Eu que vivo aqui em Goianésia, uma cidade do interior de Goiás, tranquila, não tem ninguém me perseguindo, não passo por essas mesmas coisas. Tenha certeza que no mundo existe cerca de 200 milhões de cristãos que estão sofrendo algum tipo de perseguição. Alguns perdem até a sua vida, por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque levam o nome de Jesus Cristo, porque não querem negar o Senhor Jesus Cristo, porque se consideram peregrinos, forasteiros, ou seja, estrangeiros nesse mundo, porque são cidadãos do céu, dispostos a morrer pelo Senhor Jesus Cristo. E em nossa sociedade nós vivemos cada vez mais para conquistarmos o nosso conforto. Queremos ficar dentro do barco e não colocamos os pés sobre as águas como Pedro fez. Eu quero desafiá-lo a soltar as cordas do barco e a pisar nas águas. Ter essa mesma coragem de Pedro. Só quem sai do barco é que vai crescer enfrentando a tempestade. Porque uma coisa é certa, por mais que eu procure conforto na minha vida, mais estabilidade, para não passar pela tempestade, a tempestade não acaba. Ela continua. Nós sabemos disso, porque nós sempre enfrentamos tempestades na nossa vida, algumas vezes menos, algumas vezes mais. Mas por mais que nós tentamos alguma outra forma nos proteger disso por nossa própria conta,
nós não conseguimos nos livrar dessa tempestade. Vai ter um dia, sim, em que Jesus Cristo virá e vai nos levar junto com Ele. E aí nós vamos estar com o nosso corpo glorificado. Nós vamos viver na nossa mansão celestial que Jesus Cristo preparou para nós, porque nós somos cidadãos de lá. Nós um dia nascemos de novo para nós podermos, sim, ser cidadãos celestiais. E eu queria ler 1 Pedro com os irmãos aqui. Capítulo 1, 23. Pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Uma vez que nós nascemos de novo, nós não nascemos para uma vida que pode ser destruída. Nós temos uma vida e nós somos cidadãos dos céus. E essa vida não pode ser destruída. Nada vai tirar isso de nós. Uma vez que você creu em Jesus Cristo, e nós vamos falar semana que vem sobre a eleição que Pedro começa dizendo aqui, e eu não vou dizer quem vai ser o prefeito da cidade, não. Vou falar sobre outra eleição. Pode ficar tranquilo, tá? Não é nenhuma profecia nesse sentido. Mas nós vamos entender um pouco mais. E Pedro começa já falando sobre esses grandes ensinamentos que ele tinha experimentado na sua vida, porque era a graça de Deus na sua vida. Por isso, quero te desafiar a pisar nas águas como Pedro pisou, a experimentar essa vida que Pedro experimentou e crescer como Pedro pôde crescer. Venha experimentar cada vez mais o poder de Jesus para vencer a tempestade fora do barco, pisando nas águas como Pedro fez. Lembre-se que o seu lar não é aqui. Você é um estrangeiro vivendo longe de casa. Que Deus nos abençoe, que nos dê graça, que nos ajude a compreender cada vez mais que estrangeiros nós somos e como nós devemos viver longe de casa. Amém? Vamos orar mais uma vez. Eu acredito que daqui nós podemos estar encerrando o culto. Querido Deus, eu quero te louvar e te agradecer, ó Pai, pela tua palavra. Muito obrigado a Deus pela vida e pelo ensino dessa primeira carta de Pedro. Pedro que foi, e é muitas vezes, ó Pai, criticado por ter sido um homem impulsivo, mas experimentou, ó Pai, coisas grandiosas pelo poder do Senhor Jesus Cristo e pela graça do Senhor. Ajuda-nos a aprendermos, ó Pai, com o Senhor, porque Pedro aqui, ele escreve não palavras dele, mas palavras que vêm do Senhor, as palavras do Senhor. Porque nós somos salvos, ó Deus, não para termos uma vida destruída, ó Pai, mas nós somos salvos, ó Pai, para vivermos uma vida que durará para sempre, porque ela vem da eterna e viva palavra de Deus. Muito obrigado, ó Pai, pela esperança que nós temos em Cristo Jesus. E agora, ó Pai, nós podemos experimentar essa alegre e viva esperança que nós temos. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos esses estrangeiros vivendo longe de casa. Ó Pai, que nós tenhamos coragem, Senhor, de dar um passo adiante, como Pedro teve coragem, ó Pai, de pisar sobre aquelas águas no meio de uma tempestade, ó Deus. Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Continua nos falando, ó Pai. Continua nos ensinando, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um possa experimentar da graça, do poder do Senhor na sua vida, que todos tenham uma ótima semana na graça do Senhor, que Deus abençoe os irmãos. Amém?